Olá, sou Mariana Paz, psicóloga infantil, diretora e fundadora da clínica Mariana Paz de Desenvolvimento Infantil. Vamos falar sobre briga entre irmãos. É uma das coisas que os pais trazem com muita frequência aqui para a clínica. Os filhos que brigam sempre, constantemente, e eles não sabem mais o que fazer para que isso não aconteça mais. Você, pai e mãe, que tem irmãos, sabe do que eu estou falando. Provavelmente você se lembra das brigas que você tinha com seus irmãos. Então entendam e percebam que isso é o esperado e até, em certa medida, um pouco saudável para as famílias, porque isso demonstra que os seus filhos estão afetivamente demandando atenção. Eles querem demarcar o seu lugar no coração dos pais. Eles querem mostrar para os pais que eles conseguem fazer as coisas, eles esperam reconhecimento, eles esperam amor, carinho, atenção. Então, quando eles disputam isso com o outro irmão, é uma demonstração dessa necessidade. E isso é completamente esperado entre as famílias. O ponto que acaba preocupando as famílias é quando essas brigas se tornam muito intensas, muito frequentes e a gente fica sem ter o controle delas e até pode causar um certo risco de machucar o outro, de magoar profundamente o irmão. Nessas horas precisamos pensar qual seria a melhor maneira de tratar isso. Uma das coisas interessantes, a depender da diferença de idade entre os irmãos, é que a gente possa reforçar, dar oportunidade para que os irmãos façam coisas juntos que sejam legais, que eles experimentem momentos interessantes, gostosos, de brincadeira juntos, que eles possam perceber que eles podem se divertir juntos. Podemos pedir para os nossos filhos para fazer um desenho juntos para a mãe, para o pai, construir uma pintura em tela ou num papel metro e fazerem um trabalho conjunto, que um coopere com o outro e não precise competir um com o outro. Esse é um dos pontos interessantes, que a gente desenvolva a cooperação entre os irmãos e não a competição entre eles. Uma outra dúvida que os pais têm sobre isso é como resolver um conflito. Às vezes um bateu no outro, um puxou um brinquedo da mão do outro, um puxou o controle da televisão ou o tablet da mão do outro, e aí eles falam: mãe, ele pegou, foi ele que começou. E a gente muitas vezes não sabe o que fazer nessas horas. Faça justiça, independente da idade do seu filho. A gente pode estimular que eles pensem qual é a melhor maneira e qual é a forma mais justa de resolver aquele conflito. Quando a gente faz isso, nós estamos trazendo e ajudando os nossos filhos a desenvolverem valores de vida, valores de justiça. Quando temos um filho mais novo e um outro mais velho, a gente tende a entender assim: deixa ele é pequenininho, dá para ele ainda não entende. E essa fala, ela pode ser entendida pelo mais velho como: a minha mãe gosta mais dele porque ele é menor, a minha mãe sempre dá razão a ele. E aí eles podem acabar demonstrando uma agressividade maior, uma irritação maior, e a gente também acaba não sabendo o que fazer nessas situações. Preste atenção, mãe e pai, se vocês estão fazendo isso com a família de vocês. Ambos são irmãos, ambos têm o seu lugar e a gente precisa passar a mensagem para ele de que cada um tem o seu espaço no coração da gente. Um outro ponto é uma dúvida que os pais trazem. Será que eu devo me meter na briga para resolver o problema ou eu deixo que eles se resolvam sozinhos? Para responder isso, a gente precisa pensar: os meus filhos, eles têm a capacidade, já têm um preparo para conseguir se resolver sozinhos, sem a minha intervenção? Eles estão em um momento de uma briga que acaba causando um risco um para o outro? Respondidas essas perguntas, a gente segue para o próximo passo. Caso eles já estejam preparados, a gente pode incentivar que eles possam ouvir um ao outro de coração aberto e possam resolver da melhor maneira. Caso você perceba que é uma briga que você precisa intervir porque envolve um risco, tem aí uma agressividade
corporal, verbal muito intensa, a gente precisa dar um limite expresso para essas crianças. Dizer, assim, isso não pode acontecer. Você precisa sair para um outro espaço e você precisa também ir para um outro espaço. Para poderem pensar sobre isso, acalmarem os ânimos e depois a gente conversa junto para poder entender como é que a gente resolve isso. Os limites são muito importantes nessas horas, porque os filhos precisam entender que eles podem ir até um certo ponto, até uma certa medida. A gente não pode deixar que toda e qualquer coisa aconteça. E aí a gente vai estabelecer de maneira firme, mas não agressiva, para que a gente possa dar um modelo, o exemplo para eles de como é que eles podem resolver os conflitos e problemas da sua vida. O recado de hoje é para você, pai e mãe, que tem mais de um filho e precisa resolver essas questões envolvendo brigas entre eles. Fique atento e procure um profissional caso você precise de uma orientação mais individualizada. Um beijo, tchau, tchau!